Muito obrigada, Sra. Presidente. Renovo naturalmente os meus cumprimentos e dizer também que a intervenção da Sra. Professora foi, como era esperado, clara e muito objetiva e, portanto, acabou já por resumir todas as questões que nos podiam inquietar. Não tanto inquietar, confesso, a nós, ao grupo parlamentar do PSD, porque, de facto, a nossa primeira abordagem a este projeto de lei foi uma abordagem de lhe imputar muitas críticas e, portanto, críticas essas que começaram imediatamente pela motivação do mesmo. Portanto, a motivação, exatamente como a Sra. Professora referiu, a motivação de um diploma baseado num caso concreto, no caso concreto dos cidadãos brasileiros, pareceu-nos logo uma má base de trabalho e, portanto, prejudicando desde logo aquilo que se pretende com uma lei, que é o facto de ela ser geral e abstrata. E, portanto, começamos mal, dissemos já na altura, na discussão em plenário, começamos mal. E depois também entendemos, desde logo, e por isso há pouquinho eu já ter referido, que a questão foi mal colocada quando é colocada através de uma norma interpretativa, porque de facto entendemos que não tem nada de norma interpretativa. Como a Sra. Professora disse, a única controvérsia a existir, e ao que parece existe, é no sentido de saber qual é ou que é uma decisão para este efeito. E, portanto, quando temos uma sentença, nós sabemos, não temos dúvida. Quando temos uma decisão administrativa, obviamente que não poderá ser uma escritura. E, portanto, nós perante isto, recorrendo aqui aos princípios básicos, uma decisão há de ser uma tomada de posição sobre, não necessariamente um litígio, mas algo que está em controvérsia ou em contradição entre as partes, nem que as partes sejam o cidadão e a administração pública, mas daqui uma decisão há de ser sempre uma tomada de posição sobre um assunto. Uma escritura não é isto. Uma escritura é uma constatação da vontade das partes. E ponto, não é? E, portanto, e isto sim, isto merece a pena, de facto, verificarmos se há, de facto, essa controvérsia, se ela existe na nossa doutrina e na nossa jurisprudência e existir, então, legislar no sentido de clarificar esta circunstância. Chamar norma interpretativa a algo em que queremos introduzir uma novidade no ordenamento jurídico é que não. Portanto, e nós refutamos imediatamente esta forma de legislar e tecemos críticas naturalmente construtivas e, portanto, e porque o fizemos estamos aqui hoje, porque entendemos que o assunto merece reflexão. Aliás, para existir uma norma interpretativa, não só os argumentos que usou a Sra. Deputada Alexandra Leitão são válidos, naturalmente, mas para termos uma norma interpretativa temos que ter pelo menos dois requisitos que me parece que são cumulativos, que é o facto de existir uma controvérsia na doutrina e na jurisprudência, relativamente ao assunto em si e não à questão que eu estava a levantar da decisão, é ter essa controvérsia que, pelo que sei, não existe, relativamente à matéria em causa, e, por outro lado, ter a possibilidade do Tribunal por si só alcançar essa solução que ele próprio poderia alcançar através da análise dessa controvérsia. Portanto, no que respeita à necessidade de revisão, não nos parece existir qualquer controvérsia. Portanto, está afastado, quanto a nós, a possibilidade de legislar uma matéria desta natureza através de uma norma interpretativa. Por outro lado, também não temos a certeza que seja necessário introduzir alterações no Código de Processo Civil acerca desta matéria, porque se problemas existem, e como a Sra. Professora bem disse, os problemas podem estar relacionados com morosidade do processo em si, da Justiça em geral e deste processo em particular, que até não tem que ser moroso, deixem-me dizer, não tem que ser. Quando estão todos os requisitos reunidos, porque é que este processo há de ser um processo demorado? E, por outro lado, sim, também subscrevemos naturalmente o que disse a Sra. Professora no que respeita às custas judiciais, que são elevadíssimas e, portanto, aí sim devemos olhar para isso com muita cautela e deve ser objeto da reflexão de todos os grupos parlamentares. Muito obrigada.